E hoje o título da palavra é Encontre o seu lugar. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Quem achou, diga amém. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Só esses dois versículos. Se assente, feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo, fala conosco. Nosso coração hoje precisa, anseia e deseja ouvir a tua voz. O Senhor tem liberdade e o Senhor tem legalidade de agir, de falar, de ensinar, de exortar o nosso coração e nos alinhar segundo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Provavelmente em algum momento da sua vida, você já deve ter se perguntado: qual é o meu lugar? Onde é o lugar que realmente eu me encaixo melhor? Aonde é o lugar que eu me sinto bem? Onde é o lugar que de fato eu me sinto completo? Onde meu coração tem plena paz? Aonde é o lugar que faz sentido para mim ser exatamente do jeito que eu sou? Aonde é o lugar onde faz sentido para mim eu ser exatamente do jeitinho que eu sou? E a gente acaba por muitas vezes nos questionando a respeito disso, porque nós perdemos um pouquinho da referência da criação. E a gente perde a referência da criação porque de alguma maneira foi inserido e colocado na nossa mente que o meu Deus e o seu Deus é um Deus que se relaciona com os seus de forma distante. Nós temos pregado aqui nos domingos e principalmente dentro dessa série sobre ser filho, né? Quando eu preguei sobre a paternidade de Deus, de que Deus ele não é um Deus distante e que nós precisamos aprender a nos aproximarmos dele. Quando a gente começa a ter um pouquinho mais da referência daquilo que realmente Deus é para nós, algumas coisas passam a fazer mais sentido. Nós nos tornamos, no decorrer da nossa vida, o reflexo daquilo que a gente recebeu dentro da nossa casa. A gente precisa entender algo muito importante aqui, principalmente você que é papai, você que é mamãe, você que um dia vai ser pai, um dia vai ser mãe. A sua casa, o seu lar, precisa ser o seu primeiro lugar de referência, aonde você se encontra e você se acha. Muitas pessoas não conseguem ter paz no seu coração, não conseguem se encontrar na sua vida, porque elas não conseguem se encontrar dentro da própria casa e não conseguem se encontrar dentro da própria família. E esse sentido de qual é o meu lugar percorre o coração dela. Porque quando a gente vem com uma identidade definida dentro da nossa casa, quando o nosso caráter foi forjado dentro do nosso lar, quando aquilo que nós somos foi preparado dentro do nosso ambiente familiar, a gente consegue enfrentar algumas circunstâncias e principalmente responder em ação algumas coisas que a gente está enfrentando na nossa vida de forma, sabe, com mais assertividade. Mas se eu sou criado dentro de um ambiente onde eu não tenho autonomia para resolver os meus problemas, eu não tenho autonomia para me posicionar, onde toda vez que eu tento ter autonomia para resolver o problema, o pai ou a mãe toma a frente. O pai e a mãe não confiam na identidade que está sendo criada para o filho ou para a filha. Eu começo a gerar um problema nele. Eu começo a gerar um problema nela. Como pais, nós temos a obrigação de encorajar e de incentivar
os nossos filhos a enfrentarem os seus problemas, a enfrentarem os seus desafios, a enfrentarem as suas dificuldades, para que eles sejam preparados para lidarem com o mundo lá fora. Porque ainda dentro da nossa casa existe a benevolência, existe o amor, existe o cuidado. Lá fora não há. Lá fora não existe. E o que nós temos hoje de pessoas frustradas nesse mundo, porque não foram forjadas e preparadas dentro do próprio lar. Então entenda algo muito importante que eu quero que você traga para o seu coração hoje. A nossa casa, o nosso ambiente de formação, de identidade, é o lugar que a gente é forjado também por Deus, para sermos preparados para a vida que vai vir a seguir. Então, quando a gente não tem esse preparo, a gente começa simplesmente a vivermos alguns questionamentos. Qual é o meu lugar? O que realmente faz sentido para a minha vida? Eu começo a entender que eu preciso acreditar que Deus, Ele tem o controle sobre a minha vida e Ele não abre mão disso. Quando eu estou no controle, quando eu estou na direção, Ele deixa. E deixa eu colher os frutos das minhas decisões. Mas se eu digo que confio nele, Ele não negocia o controle da minha vida comigo. Ele não negocia as rédeas da minha vida comigo. Então eu tenho que entender que da mesma forma que eu tenho uma casa física, aonde o meu caráter humano, a minha racionalidade, o meu preparo emocional é forjado, eu tenho um lugar de habitação em Deus, aonde o meu caráter espiritual é forjado, aonde eu sou preparado, aonde eu sou confrontado, aonde eu sou amado, aonde eu recebo palavras de incentivo, de encorajamento, de envio, e esse lugar é a presença de Deus. Então eu preciso compreender que a casa física, ela tem endereço. Você tem o endereço da sua casa física, amém ou não? Mas a casa espiritual não tem endereço físico. Ela é acessada pela intimidade, pela oração, pelo clamor, pela busca. Eu entro na presença, no lugar onde eu sou forjado, aqui na igreja, na minha casa quando eu estou em oração, às vezes lá no trabalho, quando está passando por alguma dificuldade, eu não sei o que fazer, eu dobro o meu joelho e começo a orar. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então eu tenho um lugar onde Deus vai me forjar. E quando eu entendo que eu também estou sendo preparado por Deus, eu estou sendo forjado por Deus, eu vou usar essa expressão, o meu caráter espiritual está sendo preparado, eu começo a ter a minha identidade definida nele e dizer assim: puxa, o meu lugar é no Senhor. O meu lugar é nele. Então aonde ele me plantar fisicamente, vai dar certo. Porque a minha identidade espiritual já está sendo forjada nele. Tem gente que não consegue sucesso, êxito, não consegue ter paz na vida natural, porque lá no espiritual ela não foi transformada ainda por completo. Ela não foi aperfeiçoada ainda por completo. Eu preciso ter no meu coração que eu tenho um lugar em Deus, aonde eu sou forjado, aonde eu sou aperfeiçoado, aonde eu sou preparado. Então guarde o que eu vou dizer para você aqui. Aonde Deus te plantar fisicamente, aonde Deus te colocar fisicamente, naquele lugar vai florescer tudo que está sendo gerado no espiritual em nome de Jesus. Eu preguei no domingo, falei um pouquinho sobre isso. Isso ficou ecoando na minha mente, para a gente dissertar um pouquinho melhor isso aqui, pensar e mergulhar nessa palavra um pouquinho melhor. E aonde Deus me plantar, aonde Deus me colocar, eu tenho que lutar para fazer parte daquele lugar. Porque tem muita gente que está em um lugar, mas decide não fazer parte daquele lugar. Ela está numa empresa, mas ela decide não fazer parte daquela empresa. Ela está numa família, mas ela decide não fazer parte dela. Ela está numa igreja, mas decide não fazer parte daquela igreja.
aonde Deus te plantar, você precisa se envolver. Você precisa fazer parte. Você precisa decidir isso no seu coração. Qual é o teu lugar? O teu lugar é na presença de Deus. Mas o teu lugar também é onde Deus te colocou. Mas eu queria estar num lugar diferente. Opa, aí já é outra coisa. Aí já é um segundo estágio de entendimento e de busca. Senhor, eu queria estar numa cidade melhor, eu queria estar num emprego melhor, eu queria que as coisas fossem diferentes em tal situação. Então ora e busca aquele que tem o controle da sua vida, porque se for da vontade dele, ele muda tudo. Mas enquanto a gente não estiver preparado para isso, ele não faz isso. No entendimento de que a gente estar na presença de Deus é o nosso lugar, e estar no lugar que Deus nos plantou faz parte realmente daquilo que Ele determinou para as nossas vidas, a gente vai entender que nós não podemos ser autossuficientes. Diga comigo bem forte assim: eu não posso ser autossuficiente, né, perdão, no singular. Acredite no que eu vou dizer para você. Uma das coisas que eu tenho mais notado na nossa geração, a geração de pessoas hoje que tem frequentado a igreja, e nós temos convivido com pessoas em sociedade de forma geral, é um nível de pessoas autossuficientes que não conseguem ser cuidadas, que não se deixam ser cuidadas. A autossuficiência, ela é capaz de matar o propósito de Deus para a sua vida. A autossuficiência é capaz de matar os sonhos de Deus para o seu coração. Isso é uma regra básica de sobrevivência de vida. É uma regra básica de sobrevivência de um país, por exemplo. Nenhum país no mundo ele é autossuficiente ao ponto de não depender de outros. Nenhum país do mundo. O nosso país depende de inúmeras coisas que são fabricadas em outros países. O nosso país é exportador de carne, de trigo, num nível altíssimo, para suprir a demanda e a necessidade de outros países. Porque se não houver esse compartilhar, aquele que se acha autossuficiente tende a morrer. Então eu quero deixar isso frisado aqui para você. A autossuficiência, ela tem o poder de matar os planos de Deus e os sonhos de Deus para a sua vida. De fazer você viver numa bolha, muitas vezes de sofrimento e frustração. No mundo que a gente vive hoje, a gente parece que é impulsionado a acreditar que a gente é autossuficiente em tudo. Não é possível. Você pode ter habilidade, capacidade, você pode conseguir resolver um monte de coisa, mas nós não somos autossuficientes em tudo. Se você foi, e ainda que você chegou e comprou uma marmita na hora do almoço para comer, e come na própria vasilha de isopor, sei lá eu lá, de alumínio, o garfinho de plástico para sequer lavar depois que você comeu, você precisou de alguém que foi plantar o arroz, plantar o feijão, criar o animal, preparar a comida. Você precisou de alguém nos processos para que aquilo chegasse até você. Diga comigo assim: a autossuficiência pode matar. Isso é sério. Enquanto a gente se acha autossuficiente, a gente não consegue encontrar o nosso lugar. A gente vive debaixo de questionamentos. Questionar: Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? O que o Senhor tem? O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Queridos, nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus totalmente relacional. Relacional. A Trindade, a unidade da Trindade estava presente desde a criação.
e ainda mais de forma explícita da criação do homem. O texto que a gente leu de Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o quê? Então disse Deus, o homem, ele é criado na pluralidade. Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Fomos criados na pluralidade. Deus olha o homem e diz, não é bom que ele esteja só. Você não foi criado para ser uma pessoa individual, sozinha. Você foi criado para viver com relacionamentos. Por isso que a autossuficiência é uma das estratégias mais usadas por Satanás hoje, para destruir o nosso coração, para nos fazer sentirmos fora dos contextos em que a gente está inserido, nos fazermos ser parte, estarmos em uma família e não fazermos parte dela, e não nos sentirmos vivos dentro dela, trabalharmos numa empresa e sequer nos sentimos parte dela, frequentarmos uma igreja e sequer nos sentimos parte dela. Uma das maiores mentiras de Satanás é essa aqui: participa, mas não se envolve. Vai lá trabalhar e faz a sua parte e volta. Nós fomos chamados a nos envolvermos. Nós fomos chamados a nos envolvermos. Mas eu sou só um funcionário daquela empresa. Você foi chamado a se envolver. Eu sou só um membro daquela igreja. Você foi chamado a se envolver. Eu só sou mais uma pessoa na minha família. Você foi chamado para se envolver. Porque se você não gerar envolvimento, você vai perder o sentido do seu lugar. Você se perde no natural e se perde no espiritual. E aí a gente vai sempre se questionar, qual é o meu lugar? E quando a gente está meio perdido, a gente vai viver buscando respostas que na verdade a gente já tem. E a gente não quer respostas, a gente quer às vezes massagem no ego. E a gente tem que sempre se perguntar, eu quero resposta verdadeira ou eu quero massagem no meu ego? Eu quero realmente a realidade ou eu quero massagem no meu ego? E quando a gente está meio perdido, a gente quer massagem, a gente não quer resposta. E às vezes a gente quer respostas que a gente já tem. Porque o maior poder, a maior autoridade, a fonte mais poderosa, decidiu viver dentro de nós. A fonte inesgotável decidiu viver dentro de nós e nos chamou de morada. Você é morada do Espírito. O Espírito Santo habita em nós. O próprio Deus decidiu morar em mim e em você através da unção e do mover do Espírito Santo. Não precisamos de simplesmente vivermos atrás de questionamentos e questionamentos. Não, muitas vezes a gente precisa ouvir mais do que Deus está falando. A gente precisa parar de tantos questionamentos, tanto porquês da nossa vida e desacelerar um pouquinho para ouvir mais, para entender o contexto de tudo que está acontecendo. O grande erro da nossa geração é que a gente vive sem tempo. Domingo eu falei um pouquinho sobre isso. A gente vive sem tempo. Nunca se viu uma geração tão, eu vou aumentar mais, tão ruim para interpretar texto. E eu não estou falando de estudo de português, não. É entender o que o texto, a palavra diz. Você fala uma coisa aqui, a pessoa interpreta totalmente errada lá. A pessoa vê um negócio aqui, ela interpreta totalmente errado. Em todas as esferas, em qualquer esfera, as pessoas estão assim. E às vezes a gente quer fazer escondezo com a palavra dele. Às vezes a gente não gasta, não investe
tempo para ouvir Deus falar. A gente quer as mensagens prontas, a gente quer o negócio pronto. Não, ei, a gente precisa parar para ouvir Deus. Se eu estou entendendo que meu lugar é na presença dEle, eu preciso estar de ouvidos abertos para o que Ele está falando no meu coração. A gente precisa parar de querer achar que a Bíblia, vou voltar a colocar isso, vai massagear o nosso ego. Ela não vai. Ela vai trazer conforto quando a gente estiver abatido. Ela vai trazer cura quando a gente estiver doente. Mas a coisa que o Evangelho mais vai trazer, e a palavra de Deus vai mais trazer, é alinhamento à nossa vida e ao nosso coração. Para que a gente nunca perca o nosso lugar. Para que a gente nunca perca o nosso lugar. A instrução de Deus ao seu povo é o quê? Medita nessa lei de dia e de noite. Fale dela todo o tempo. Fale da palavra, medite na palavra. Entenda o que ela quer dizer. Muitas pessoas hoje estão pegando textos da palavra de Deus e tirando do contexto para justificar a sua vontade, o seu eu, o seu ego. E quando a gente tira um texto do contexto para gerar um pretexto, a gente cria mais dor e frustração no nosso coração. Então, se quer um conselho, eu vou te dar. Não tire o texto do contexto para gerar um pretexto para você. Entenda o que Deus está falando no seu coração. Fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, para permanecermos na presença dEle, para sermos preparados, forjados e enviados aonde Ele sonhou para nós, aonde Ele preparou para nós. Por isso nós devemos buscar incansavelmente Ele. Senhor, estou precisando de respostas para uma decisão que eu preciso tomar. Opa, vai para a presença, você não vai ficar sem resposta. Senhor, eu estou em dúvida com relação a isso. Vai para a presença, porque você não vai ficar sem resposta. Mas para ouvir Deus e não ouvir o seu ego, para não ouvir a sua vontade, você vai ter que desacelerar. Olha para alguém e diga para essa pessoa assim: se você está pronto para desacelerar se for preciso, pastor, mas a vida é corrida, a vida... Eu não estou falando de você ser uma pessoa pacata, uma pessoa que não tem posicionamento. Não é sobre isso. É sobre desacelerar comportamentos, atitudes que já não servem mais, que já não cabem mais. Para ouvir Deus e entender o seu lugar, você de fato vai precisar aprender a ouvir. Investir tempo para aprender a ouvir, porque tem gente hoje que não sabe ouvir. Tem gente hoje na igreja que conhece tudo lá de fora, mas não conhece nada da presença. Conhece tudo de tecnologia, tudo de rede social, tudo de tudo lá de fora, mas não conhece nada da presença. Você vai precisar aprender a não ser ansioso, ansiosa. Você vai precisar aprender a não ser precipitado e nem precipitado. Você já parou para se perguntar? Porque às vezes a gente já se perguntou qual é o meu lugar. Mas você já parou para se perguntar sobre as suas vontades, os seus desejos algumas vezes assim? Eu realmente preciso disso? Isso realmente é necessário para mim? Das coisas mais simples, às vezes mais difíceis, será que nós temos coragem de ouvir aquilo que Deus às vezes vai dizer? Não.
Será que a gente já teve coragem de perguntar para Deus num dia que às vezes a gente está atribulado, com a cabeça a mil, com um monte de coisa para resolver, e acontece uma coisa que a gente precisa tomar uma decisão rápida? Será que naquele momento a gente já conseguiu parar para perguntar para Deus: Senhor, é o melhor? Peraí, eu estou na presença, então peraí, o Senhor vai falar no meu coração. Quando a gente está na presença, a gente entende que tudo tem seu tempo e tudo tem o seu lugar. Diga comigo bem forte assim: tudo tem o seu tempo e tudo tem o seu lugar. Deus criou tudo em perfeita ordem. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, texto conhecidíssimo. Diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo certo para cada atividade debaixo do céu. Você está vivendo esse tempo? É porque Deus te quis nesse tempo. Você está vivendo tudo que você está vivendo, é porque Deus permitiu que você vivesse tudo que você está vivendo. Pastor, mas eu tenho livre-arbítrio de fazer as minhas escolhas. Sim, você tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas, mas se tem algo que Deus jamais vai desistir, é de cumprir o plano dele sobre a sua vida. Ele não vai deixar você não colher o que você plantou, mas se você caiu aqui, cair aqui, Ele vai dar a mão para você, Ele vai te levantar e vai te colocar no caminho de novo para que você viva aquilo que Ele tem para a sua vida, porque esse é o seu lugar. Pastor, e os frutos do que eu errei? Você vai colher de uma maneira ou de outra, é inevitável, mas ainda que você colha, Ele vai estar segurando na tua mão e dizendo assim: você não vai cair de novo. Pastor, e se eu cair de novo? Ele vai estar do teu lado, erguendo você de novo, te estendendo as mãos. Então Deus te colocou aqui, Deus te plantou aqui, Deus te trouxe aqui, Deus mudou o teu destino, Deus mudou a tua rota, Deus mudou os teus planos e alinhou você para que você viva aquilo que Ele tem para a sua vida. Acredite, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu tempo. Estar aqui, agora, vivendo o que nós estamos vivendo, faz parte daquilo que o Senhor alinhou ao nosso coração. Porque Ele vai sempre estar alinhando a gente. Ele sempre vai estar trazendo a gente. Ele sempre vai estar recolocando a gente realmente naquilo que Ele sonhou para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente tem o controle, mas Deus nunca perdeu o controle. Uma decisão errada minha pode fazer eu tropeçar e pode fazer eu cair. Mas quando Ele tem um plano, Ele realinha a gente para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Pastor, mas tudo que eu estou passando, todas as dores que eu estou enfrentando, todas as perdas que eu já passei, todas as enfermidades, todos os medos, todos os prejuízos, as traições, as frustrações, tudo que eu passei, e aí? Salmo 23, 4. Essa eu faço questão de deixar aqui na tela para a gente ler junto. Olha a resposta de Deus para o nosso coração. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Esse é o seu lugar, na presença dEle. Ele está dizendo lá, no vale da morte, nos dias difíceis, nos dias das tuas decisões erradas, Ele não deixou de olhar por você. Ele não deixou de esperar você se arrepender para que Ele te levantasse. Ele não deixou de acreditar no sonho que Ele usa a boca do profeta Jeremias para nos dizer: eu sei os planos que tenho para você, são planos de paz e não de mal, diz o Senhor. Ele não deixou de cuidar de nós. Pastor, mas se eu fosse fazer um filme da minha vida, como é que Deus continua acreditando em mim? Vamos lá. Salmo 139, versículo 7 ao 12. É impossível escapar do teu espírito. Não há como
fugir da tua presença. Se suba aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer e se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, a tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia, pois escuridão e luz são a mesma coisa. Nos dias mais difíceis, nas piores trevas, nas piores escolhas, Ele não desistiu de você. Ele não desistiu, porque o meu lugar e o teu lugar é na presença dEle. Quantos testemunhos de pessoas usando drogas, que o Espírito Santo tocou nelas lá, elas largaram tudo e se converteram. O pastor Lucinho Barreto é um desses exemplos. Ele num baile, muito louco, bêbado, drogado, e ele fala que o Espírito Santo pegou ele lá. E daquele dia em diante, a vida dele foi transformada. Mesmo sendo filho de pastor, numa vida toda errada, numa vida toda torta, no lugar mais improvável do mundo, o Espírito Santo pegou ele, porque o Senhor não desistiu dele. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Porque a presença de Deus, que é o meu lugar, nunca vai desistir de mim. Onde é o meu lugar? Na presença. O meu lugar é na presença dele, porque Cristo é quem tem autoridade. O mundo pode ser do maligno, nós podemos enfrentar lutas contra principados e contra potestades, podemos, mas olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 22. Efésios 1, 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de... Não, vamos ler de novo. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de... E o fez cabeça de... Peraí, do quê? Para o bem da... Ele é o cabeça de tudo, é Ele quem tem autoridade, é Ele quem tem poder. A última palavra vem dEle. Então eu quero dizer para você, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu tempo, e você tem o seu devido lugar. Você tem o seu lugar na igreja, você tem o seu lugar no corpo de Cristo, você tem o seu lugar na sociedade, você tem o seu lugar na sua família, sim. Mas quando eu entendo que o meu principal lugar é a presença, em qualquer lugar que eu esteja, e Deus me plantar naquele lugar, vai florescer para a honra e glória do Senhor. Pastor, o ambiente que eu trabalho é o mais difícil de todos. Se você estiver na presença, você floresce num ambiente difícil. Pastor, a minha família é desestruturada. Se você está na presença, você floresce numa família assim. Pastor, é difícil? Sim, ninguém está falando que é fácil. Mas eu garanto para você, pela palavra, nós podemos florescer em meio ao deserto. Presença de Deus é lugar de dependência de Deus. Na presença eu entendo o quanto eu sou dependente dEle. E a dependência de Deus, na presença dEle, me ensina algumas coisas que eu quero compartilhar com você como conselho. Para entender o meu lugar, para florescer na presença dEle, onde Ele me colocar, não tente ser igual aos outros. Não se deixe levar pelas pessoas. Prove o seu coração. Não dê ouvidos a convites tentadores. Viva pelo propósito. Seja forte. Nós estamos nadando contra a correnteza desse mundo. Medite na palavra de Deus de dia e de noite, e viva a vida da igreja, que é o corpo de Cristo,
intensamente. E acredite, na história da tua vida, Ele é o diretor, mas Ele te quer como protagonista da tua história. Você vai ser aquele que vai ter as rédeas e vai ser o protagonista da tua história. Deus vai te pegar, vai aperfeiçoar dons, talentos e capacidade que Ele deu a você, a ponto de exercer tudo aquilo que Ele confiou nas tuas mãos com excelência e abundância na sua vida. E você vai entender que a presença de Deus é o seu lugar para que você dê certo e floresça em qualquer lugar que Ele te plantar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então eu te pergunto, qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar? Na presença.